Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui rapidinho para trocar uma ideia com vocês, responder alguns comentários, enfim, ter um bate-papo bem legal com vocês. Pessoal, eu recebi alguns comentários e algumas perguntas também sobre as omissões dos desenhos e sobre a forma como eu vou interpretar o desenho. Eu quero explicar algumas coisas para vocês para facilitar o entendimento da análise e interpretação de desenho, beleza? Então vamos lá. Para fazer isso, eu quero fazer uma analogia com a linguagem falada, com a nossa fala. Pensem comigo o seguinte: se eu pedir para vocês agora, vamos lá, façam esse exercício junto comigo. Tentem descrever com o máximo de palavras e o mais desmiuçado possível qual o sentimento que vocês têm em relação ao pai de vocês, à mãe de vocês, ao esposo de vocês, à esposa ou o filho. Descrevam isso para mim. Vamos lá. 2 segundinhos. Certo? Reparem que provavelmente veio na cabeça de vocês a seguinte fala: eu amo essas pessoas, né? Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo meu filho, certo? Mas reparem que essa palavra amor, ela é insuficiente para descrever o que você sente. O que é amor? Eu posso virar para vocês e falar assim: olha, não, o que você sente pela sua esposa é o mesmo que eu sinto pela minha? Será? Será que o mesmo amor que você sente é o mesmo que o meu? Será que nós vivenciamos essas emoções e essas experiências da mesma forma? Entende? Se eu virar para vocês e falar assim: olha, o amor que eu sinto pela minha mãe é igual ao amor que você sente pela sua mãe. Será? Será que a sua vivência, a sua experiência, o seu contexto não contribuiu para uma experiência totalmente particular? Entende isso? Entende que a fala, ela nunca vai ser capaz de descrever com total clareza e objetividade aquilo que você sente. Aquilo que está na sua cabeça, aquilo que está no seu coração, no seu afeto, não pode ser descrito com total clareza pela fala. Por quê? Porque não existem palavras suficientes para descrever isso. Não existem palavras, não tem. Então o que a gente consegue fazer com a fala é pegar um conglomerado de significados e atribuir para um adjetivo. Eu amo tal pessoa, entende? Eu transformo um conjunto de características positivas e coloco ali naquela palavra, mas essa palavra ela é insuficiente. Faz sentido para vocês o que eu disse? Se faz sentido, vamos jogar isso para o desenho. O desenho, como eu falei em outros vídeos, ele é uma forma de linguagem, certo? Assim como eu falo com a criança e a gente se comunica, eu pergunto, ela responde, eu descubro algo sobre ela, eu interajo com essa criança através da fala. Através do desenho eu também consigo fazer esse processo, certo? Entendendo o desenho como meio de comunicação, eu tenho que entender que o desenho também é falho. Esse desenho é tão falho quanto a nossa fala. Só que não é porque ele é falho que eu vou deixar de utilizá-lo. Não é porque ele é falho que ele seja ineficiente, que ele seja ineficaz. Ele é só falho, ele é só limitado. Entendem isso? Então, quando eu analiso um desenho, eu preciso entender que eu posso estar diante de um simbolismo que é difícil de decifrar, porque o código para decifrar esse simbolismo, quem tem é só o sujeito. Assim como quando eu falo assim, eu amo tal pessoa, só eu sei o que é esse amor. Então quando eu olho um desenho, só aquele sujeito consegue entender com total clareza o que aquilo significa, certo? Quando você olha uma obra de arte, você pode tentar sentir o que o artista projetou. Você pode tentar decifrar o que o artista projetou. Você pode até ter uma ideia, mas você nunca vai sentir o que ele sentiu. Você nunca vai viver exatamente o que ele viveu. Ele te dá um aperitivo daquela experiência. E esse aperitivo é algo extremamente grande, porque isso nos coloca mais próximo desse indivíduo. O desenho da mesma forma. Então eu olho esse desenho, e é isso que vocês têm que fazer, como uma comunicação. E essa comunicação pode ter ruído, certo? E os ruídos são essas dificuldades de entender a individualidade do sujeito. Eu fiz outros vídeos, já expliquei para vocês um pouco sobre personalidade, falei o quanto que a personalidade vai impactar o desenho. Então, se eu tenho, por exemplo, um indivíduo com uma personalidade X, o desenho dele vai ser de um jeito.
um indivíduo com a personalidade Y, o desenho dele vai ser de uma forma totalmente diferente. E assim sucessivamente, certo? Então, quando vocês me perguntam assim, ó, professor, o que significa o desenho do meu filho? Meu filho passou por essa experiência, isso tem a ver. Eu tenho que falar para vocês o seguinte aqui, ó, vamos conversar um pouco mais? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Sobre esse cenário dessa criança, sobre o que ela está passando, sobre o que ela está representando, entende? Eu preciso analisar esse fator subjetivo. Então, existem dois momentos, pessoal, nessa interpretação de desenhos. Existe um momento que é a análise de características. Essa análise é estatística, é uma regra que serve para todas as pessoas. Ela é 100%? Não, mas ela é uma probabilidade estatística muito grande daquele significado ser o que representa aquele indivíduo. Isso é a ciência da grafologia, é uma ciência. Toda ciência tem uma variável, tem uma margem de erro, tem um desvio padrão, mas existe uma probabilidade muito grande. O outro lado é a interpretação, e aí eu preciso interpretar de forma subjetiva, analisando o contexto daquele indivíduo, e aí eu entendo o significado, tudo bem? Esse é um primeiro ponto. Então, todos os comentários que vocês fizeram, falando, olha, mas eu acho que no meu desenho, no desenho do meu filho não é isso, porque eu acho que ele pode ter a ver com o que vocês estão falando? Sim, vocês podem estar certos. Pode ser que o desenho do seu filho tenha um significado único. Só que, deixa eu puxar um pequeno parênteses aqui, deixa eu abrir uma vírgulazinha e a gente continuar esse diálogo. Pode ser que você esteja resistente e que você não queira aceitar o conteúdo que esse desenho está transmitindo para você. Porque acontece, pessoal, nós seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande de assimilar, de aceitar e de receber aquilo que não é produtivo, aquilo que não é positivo, aquilo que vai contra a linha que eu quero estruturar para minha self pessoal, para minha estruturação de ser, entendeu? Então, quando, por exemplo, você identifica uma característica negativa no desenho de seu filho, aquilo ali fala diretamente sobre você como pai. Então, será que não existe uma resistência de dizer, nossa, será que eu estou errando aqui, eu não quero assumir esse erro? Será que eu estou... Entende que existe essa resistência? E essa resistência, ela está nos desenhos. As crianças também têm resistências e elas projetam isso no desenho. Quando a gente analisa, por exemplo, um desenho de uma criança que não colocou os braços, as mãos, eu tenho um vídeo falando sobre isso, onde eu analiso um desenho de uma criança que não projetou os braços. Eu analiso um outro desenho onde a criança ela projeta umas asas no lugar dos braços, e eu venho falar, né, sobre o significado simbólico da ausência dos braços, né? E aí eu vi um monte de comentários no seguinte sentido: nossa, mas eu não desenho o braço, eu não desenho a mão porque é difícil, eu não consigo desenhar a mão, eu não consigo desenhar o braço. Aí eu quero que vocês façam a seguinte reflexão comigo. Pensem aqui, ó. Vamos supor que eu entregue a folha, né, uma folha de papel e os lápis de colorir para uma criança fazer um desenho. E aí eu peço para essa criança fazer assim, olha, faça o desenho de uma pessoa para mim, certo? Só dei essa instrução, mais nada, e pedi ela para fazer um desenho. E essa criança vai lá e desenha com uma riqueza de detalhes muito absurda. Ela coloca cílios, ela coloca ornamentários para todo lado, ela coloca brinco, ela coloca detalhe, tudo quanto é lugar que você imaginar no desenho. Só que a hora que ela vai desenhar a mão, ela desenha o personagem com as mãos nas costas, como se eles estivessem segurando as mãos atrás das costas, entende? E aí você pergunta por que essa criança fez isso, ela vai descrever para você o seguinte: olha, eu não sei desenhar a mão, por isso que eu fiz dessa forma. Aí eu te pergunto, eu pedi para essa criança desenhar com toda essa riqueza de detalhe? Eu pedi para essa criança montar toda essa estrutura? Não. Se ela não quisesse desenhar a mão, você concorda que ela poderia simplesmente ter feito um boneco palito para mim? Ela poderia ter feito um círculo, né, um pauzinho reto, mais 2 pares diagonais, e seria um boneco? Atenderia a atividade? Se ela não dá conta de desenhar o braço? Agora eu te pergunto, por que essa criança, sabendo da sua limitação, eu falo criança, mas pode ser adolescente, adulto, serve para todo mundo, sabendo dessa limitação, dessa dificuldade de desenhar uma mão, insistiu em desenhar um personagem
aonde vai ficar evidente a falta da mão, aonde todo mundo observar e falar assim, peraí, tá faltando a mão, entende? Eu tenho um desenho fenomenal que eu coloquei no meu livro, que é um desenho de um psicótico, e ali tem essa falta marcada de uma forma muito grande. Por quê? Porque o psicótico ele faz assim com o rosto, ó, ele desenha de perfil, ele desenha o rosto dele assim, ó. Quando você vê essa imagem de perfil, vocês concordam que se você está olhando para uma pessoa perfil, a parte do corpo que fica mais evidente é a orelha? Olha aqui, a parte mais evidente é a orelha. Por que que esse indivíduo desenhou de perfil se ele não queria desenhar a orelha? Aí você vai lá ver a figura humana de perfil e não tem a orelha. Quem olha para aquele papel fala na cara, você fala assim, peraí, tá faltando alguma coisa, tá faltando a orelha, porque a gente já tem internalizado na nossa cabeça que quando o indivíduo está de perfil, essa é uma parte do corpo que se destaca, entende? E por que que essa orelha não está ali, entende? Então é isso que é a falta cheia de significado. Esse ouvido, esse órgão sensorial, ele tem um significado simbólico, eu tenho que atribuir esse significado. Não é só eu não sei desenhar o ouvido, entendeu? Então nem sempre a falta ela vai ter todo esse significado simbólico, mas eu preciso olhar com atenção que a falta ela vai ter um significante, e essa falta, esse significante, a gente chama isso de ato falho. É uma forma de o indivíduo falar sobre ele sem falar sobre ele, entende? Ironizando e brincando um pouquinho, é quando você tá, né, você tá indo com o seu parceiro romântico e aí você chama o seu parceiro romântico com o nome da ex, né? Isso é ato falho. Como é que você explica isso? Como é que você vai virar pro seu parceiro e falar, peraí, eu não queria falar isso não, mas você falou, hein? E por que você falou? Entende que tem um significado de você ter falado? Você pode virar para ele e falar assim, não, essa pessoa não significa mais nada para mim não. Você pode inventar um monte de argumento, mas não vai colar. Porque qualquer pessoa que escutar isso vai falar assim, não, peraí, se ele falou esse nome, isso ainda tem algum significado. Eu não sei qual é, mas alguma coisa tem. E é isso que o desenho representa pra gente na falta, na falha, na rasura. Entende? É um significante, eu preciso entender. Então se a criança desenha família, ela tem pai, mãe, irmãos, e ela não desenha o pai, tem um significado essa falta. Se a criança, ela desenha o corpo todo, cheio de detalhes, e de repente ela esquece de desenhar o pé, tá ali um corte seco, sem desenhar os pés, tem um detalhe, tem que dar significado para essa falta desses pés. E assim segue em relação, tá bom, pessoal? Temos que entender que a falta é um dos principais elementos analíticos. Quando a gente está falando de análise, a gente está falando de falta, a gente está falando na busca pela plenitude, por se sentir um indivíduo completo. Então, o significado da falta do desenho é algo extremamente rico, é algo extremamente interessante, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor um pouco sobre tudo que eu falei. Se vocês ficaram com dúvidas, fiquem à vontade, mandem mais mensagens, vamos conversar. Eu tento abordar esse assunto de outra forma, vamos manter esse diálogo. Mas eu gostaria muito que vocês também acessassem o nosso canal do YouTube, porque lá tem a aula completa. Porque às vezes vocês viram apenas um corte bem titinho, falando do significado ali, e não viu a contextualização, não viu o enredo para poder ter o entendimento completo dessa trama, tá bom? Então dá uma olhada no nosso canal do YouTube também, porque lá a gente consegue postar aulas completas, tem aula lá de quase 1 hora, tem aula de meia hora, tem vídeos de 20 minutos, 10 minutos, tem para todos os gostos, tudo muito bem mastigado e detalhado para você, tá bom? Um forte abraço e fique com Deus.